Jesus nos envolva, que os benfeitores espirituais do lar de Francisco, uma figura, é o espírito mais evoluído que tivemos na Terra, depois do Mestre Jesus e da Mãe Santíssima. Realmente falar, estar na ambiência que elegeu como patrono uma figura emblemática, uma figura tão profunda como Francisco, é para nós uma honra. Primeiro, o carinho que eu tenho particularmente por São Francisco de Assis. Uma das coisas que eu lamentei para um amigo lá da Itália, é que apesar de já ter ido à Itália umas 4 ou 5 vezes, com uma agenda apertada de tarefas, esse livro aqui, por exemplo, La Terapia del Perdono, ele foi lançado em Roma, no Grupo Espírita de Roma, e quem traduziu foi uma médium italiana chamada Rita D'Asta, que desencarnou 7 meses antes do lançamento do livro. Deixou esse material fantástico. Então, se não fosse ela, os italianos não teriam maneira de estudar o perdão. E então eu comentava com meu amigo da minha frustração de não ter conhecido a igrejinha, a igreja de São Francisco, não ter conhecido Assis. E ele disse: olha, em 2017 nós vamos reservar 2 dias da sua agenda para esse passeio, porque é um lugar de difícil acesso, é longe de Milão, aonde é o meu ponto, digamos assim, a gente chama de QG, né? O ponto que eu fico quando eu estou na Itália. Em Milão tem o Grupo Espírita Sentieri del Spirito, que quer dizer Caminho do Espírito, que é o maior centro espírita de Milão. E então eu fico lá. E de lá até Assis são 700 quilômetros, é longe, né? A Itália não é tão pequena como Portugal e outros mais. Suíça, por exemplo, tem um país que ele é menor que a cidade, chama-se Liechtenstein. Tem castelo, tem um rei, e é uma cidadezinha pequenininha. Então, mas a Itália não, a Itália é grande. Então é uma responsabilidade. Eu estou lendo o livro Perturbações Espirituais, é o último do Manuel Filomeno de Miranda, daquela série Transição Planetária, e lá Manuel Filomeno faz uma revelação. Estão reencarnando na Terra. Eu não salvo engano, não sei se é 5.000, acho que é 5.000 franciscanos, espíritos da equipe de São Francisco de Assis. O objetivo desses espíritos é implantar a regeneração na Terra, depurar o que aqui está. E aí eu me lembrei do Papa Francisco, coincidência, né? Eu me lembrei de um outro Francisco que ficou conosco 92 anos. Coincidência também ser Francisco? Coincidência ter voto de pobreza? Já que Chico Xavier teria condições de ter o 5º patrimônio do mundo em direitos autorais. Ele seria mais rico que o dono da Microsoft na época. Então, no entanto, ele morreu pobre. O quarto onde ele dormia é menor do que esse pedaço aqui. Uma caminha, um guarda-roupa, daquele guarda-roupa baulado, guarda-roupa de pobre e antigo. Uma prateleirazinha e os bonezinhos dele pendurados. O homem que vendeu mais de 1 milhão de obras. O livro Nosso Lar ele figurou entre os mais vendidos durante anos. Sem falar nas outras obras da série. Então, esses espíritos franciscanos, semelhantes a Francisco Cândido Xavier, ao Papa Francisco, dedução minha,
E espalhados nas outras religiões também, Saibaba, né, e outros mais, estão preparando a vinda do próprio Francisco. Manuel Filomeno diz para nós que até a década do ano de 2050 o próprio Francisco vai renascer na Terra. E cada vez que ele renasce, ele deixa marcas de luz. Primeiro foi na figura do João, o jovem mais, o apóstolo mais jovem, o mais dedicado a Jesus, o mais fiel dos 12. Depois na figura de Francisco, no século XII. Graças a Francisco, o nosso Natal não é só Papai Noel. Graças a Francisco, o nosso Natal não é só bebedeira e comida. Que o dia 25 de dezembro era um feriado pagão, como se fosse um carnaval, onde as pessoas bebiam, comiam, transavam. E o movimento romano, o governo romano, teve a infeliz ideia de comemorar o nascimento de Jesus aproveitando o feriado. Tipo assim, vamos fazer um pacote e já facilita. E complicou, porque desvirtuou. É como o dia das crianças e o dia de Nossa Senhora Aparecida no Brasil. O povo fica confuso. Os mais católicos dizem Nossa Senhora Aparecida. As crianças falam, não, é o dia das crianças. Então, esse negócio de fazer um pacotão nem sempre dá certo. E as pessoas então usavam o Natal para bebedeira, para cubilância, para brigas de família. Isso lá na época, hoje não acontece mais isso, viu, gente? E aí Francisco, para que não esquecesse a verdadeira função do Natal, ele passou a encenar peças teatrais. Veja como ele é um gênio. Ele também gostava de juventude, ele também gostava de teatro. Então ele encenava peças demonstrando o nascimento de Jesus. E graças a esse trabalho, no ano de 1200, hoje nós temos o presépio, que é o maior e mais legítimo símbolo natalino. Então estar na casa de Francisco é uma honra. Durante a oração, eu não vi uma casa desse tamanho. Eu vi um pavilhão, um negócio grande. É um hospital com muita gente, e um corredor que era comprido, parecia sem fim. Eu disse, nossa, é muito grande. Ele disse, vai até o Frei Luiz. Essa é uma ponta da colônia Frei Luiz. E aí um médico forte, alto, deve ter 1,80 m mais ou menos, com aquele bonezinho de médico, ele estava de boné. Ele me cumprimentou. Parecia-me que era o coordenador aqui da casa, não sei, não disse o nome, mas ele tinha um jeito de quem coordenava. E muita gente chegando, e aí as portas, como se fosse aqui, as portas dos quartos onde estão internadas pessoas desencarnadas, eram abertas para que eles pudessem assistir palestras, fora o que chega de maca. Então, se vocês acham que é apertado, que vocês estão se cotovelando aí, vocês não têm noção de como é no mundo espiritual. E aqui tem uma coisa que eu nunca vi em toda a minha vida, e nem vi em literatura espírita. Se alguém tiver visto, por favor me fale. Eu nunca vi. Aqui, as pessoas que são tratadas, que fazem a reunião de tratamento, elas ficam internadas durante o sono. Quem me disse isso foi o meu guia, Jordano Bruno. Falou aqui, Luísio, as pessoas que fazem tratamento, quando elas vão dormir, elas ficam internadas. Como ela não pode internar 24 horas, elas ficam internadas 7 a 8 horas por dia. Então elas deitam e são levadas imediatamente para o hospital. E lá permanecem até a hora de levantar. Olha que curioso, eu não sabia que existia essa situação. É como se fosse um semi-internato para quem está fazendo tratamento espiritual. Então ele falou, alguns encarnados
não vão precisar assistir aqui porque estão acordados. Mas se estivessem por aqui, a gente traria para assistir a palestra também, que faz parte do processo terapêutico. Então, que Jesus abençoe, que a equipe de Frei Luiz, que a equipe desse médico espiritual, que eu não sei o nome, mas que me recebeu com tanto carinho, possa nos inspirar para que sejamos instrumento do mundo espiritual para um tema tão necessário aos nossos dias. Por que uma palestra e um seminário com o mesmo tema? Eu dei vários temas para o Marcos, para que ele passasse para o George, para que ele passasse para o George, para a Cris, e ele não deixei que ele escolhesse tranquilamente. Então, só para a gente esclarecer, são duas situações diferentes. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre perdão. Amanhã nós vamos fazer uma vivência terapêutica. Eu chamo de VTP, Vivência Terapêutica do Perdão. Na nossa cidade, Guarapari, vocês não devem conhecer, lá é bem diferente de Macaé, lá não tem praia, o nosso estado não tem petróleo, não teve dificuldade por causa do Fundap, enfim, é bem diferente de Macaé, né? Então, a nossa cidade também é como Macaé, como a região aqui, uma região litorânea. E aí a gente faz 2 vezes por ano a VTP. E aí, lá são vagas limitadas, etc. E a gente sempre tem pessoas que fazem mais de uma, né? Então já estamos na 8ª VTP. E aqui então, pelo que eu percebi no cartaz, amanhã será uma VTP. Então é uma vivência prática do perdão. É como perdoar. Hoje não. Hoje é uma abordagem teórica, reflexiva da importância do perdão. Allan Kardec interroga os benfeitores espirituais sobre faz a seguinte pergunta: qual é o objetivo da encarnação? Qual é o objetivo da encarnação? E a resposta dos benfeitores é o progresso da humanidade. Joana de Ângeles, no livro Entrega-te a Deus, ela faz ela parafraseia Allan Kardec, dizendo o seguinte: o objetivo da encarnação é a administração dos impulsos e desenvolvimento dos grandes potenciais do espírito humano. Em uma outra obra da própria autora espiritual, chamada Amor, Imbatível Amor, ela vai dizer que o amor é a administração dos impulsos. Eu fiquei encantado quando eu vi essa definição de amor, porque a palavra amor, ela é confusa, ela é multifacetária, ela tem várias abordagens. Nós vamos ver em algumas traduções bíblicas, por exemplo, Paulo dizendo na primeira carta aos Coríntios que as tradições mais tradicionais chamam de caridade, mas que traduções mais modernas chamam de amor, abordada também em música pelo Renato Russo, do grupo Legião Urbana, dizendo que o amor é calmo, o amor é benévolo, o amor não suspeita mal, o amor não se rejubila com a injustiça, o amor tudo dá, nada exige. É um amor. Mas vamos ler nas cartas de Camões, registrada na obra clássica Os Lusíadas, em que Camões vai dizer: o amor é um fogo que nos queima, que nos consome, que nos inquieta. 2 abordagens completamente distintas da mesma palavra. Uma mãe acaricia o filho e diz: eu amo meu filho. Um homem ou uma mulher convida o amante, a amante, diz: vamos fazer amor no motel. Abandona o próprio lar para fazer amor.
Outros dizem, eu matei porque eu a amava. Um amigo me disse certa feita, recém-casado, tinha 1 ano e pouco de casado, morava no interior, lá do Espírito Santo, e começou a fazer o curso de geografia. E os cursos pedagógicos, à época, o grande público era feminino. Então eu era professor da turma de geografia, e na turma dele tinha 50 alunos, dos quais somente ele e mais 2 eram homens, 47 mulheres. Isso para a esposa era um terror, porque ele tinha que dormir em hotéis ou hospedagem de sexta para sábado, já que naquela época existia aula aos sábados. E ele disse que uma ocasião ele sonhou que estava num lugar tranquilo, uma cachoeira, e as águas batiam na pedra, fazendo o movimento característico da cachoeira. E aquele barulho foi aumentando, aquele som que ao mesmo tempo trazia conforto, mas à medida que aumentava o volume, trazia desconforto. Até que ele abriu os olhos e viu a esposa com a frigideira na mão. E ele disse para a esposa, o que você está fazendo? Está esquentando comida uma hora dessas? Devia ser madrugada. E ela chorando dizia, eu quero colocar a gordura no seu ouvido. Ou seja, arrebataram, porque ia fritar o cérebro dele, gordura quente. E ele perguntou a ela por que ela fazia aquilo. Ela dizia porque ela o amava e estava com muito ciúme dele. Ele pulou em pé e nunca mais voltou em casa. São as facetas, a nossa pobreza de linguagem para falar do amor. E eu particularmente perguntei ao Jordano Bruno, meu guia espiritual, qual é o objetivo da reencarnação? Ou da encarnação, como quiserem. Ele respondeu, o perdão. É só para isso que a gente veio aqui. Ou porque cometeram, entre aspas, injustiça conosco, nos sentimos injustiçados. E aí voltamos para receber o que nós achamos para nós de direito. Ou porque cometemos injustiça e a consciência de culpa não nos dá paz no mundo espiritual, nos levando para a zona umbralina, por onde permanecemos por anos, décadas, às vezes séculos, só nos libertando com a possibilidade de um corpo de carne. Para os espíritos não existe o tempo. Allan Kardec diz que no mundo espiritual superior só existe o eterno presente. Só nas zonas de adaptação, na chamada erraticidade, onde habitam os espíritos encarnantes ou reencarnantes, é que existe o tempo, é que existe passado, presente e futuro. Para os espíritos não. Para os espíritos superiores é o eterno presente. O que é o passado? É o resultado dos nossos erros, da necessidade do perdão. E o que é o futuro? É a possibilidade de uma libertação, de uma leveza na condução do espírito. E o presente é que vai definir essa possibilidade. Por isso, lembra, Jordano, só estamos aqui por causa do perdão. Ou do perdão, ou do alto perdão. No livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, através do Chico Xavier, Emmanuel nos convida a uma reflexão de uma passagem bíblica, onde diz: reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto está a caminho com ele. Pois, se não fizeres isto, serás chamado, serás preso, levado
ao promotor de justiça, e esse ao juiz, e vocês serão presos na mesma cela até pagar o último cêntimo. Depois que eu fiz essa reflexão com Emmanuel, que eu vou detalhar um pouco aqui, eu resolvi pesquisar na Bíblia e encontrei expressões diferentes de um evangelista para outro. Marcos, João, Mateus, na mesma Bíblia, divergem quanto a essa passagem. Para uns, reconcilia-te com o teu adversário. Quem é adversário? É o inimigo, é o adversário, é aquele que concorre com a gente, é aquele que não gosta da gente, que nós não gostamos dele. No entanto, eu encontrei assim: reconcilia-te com o teu companheiro. Gente, pelo que me consta, companheiro não é sinônimo de adversário. Por que está essa confusão lá? Erro de tradução? Não. Existe erro sim, mas na Bíblia inteira. Aqui no estado do Rio, tem um teólogo espírita chamado Carlos Santana, que faz esse estudo muito interessante. Ele é da cidade de Volta Redonda, é teólogo. Não é bem a nossa praia, teologia, temos poucos. Temos ele, temos Severino Celestino, lá do Nordeste, e temos o Haroldo Dutra, agora com o trabalho. No entanto, não é um problema de tradução. É verdade, a expressão é diferente mesmo. E eu fiquei pensando, por que companheiro e por que adversário? Quem é o adversário? O adversário um dia foi companheiro. Veja que interessante. Teve um presidente da República que caiu, sofreu impeachment. Foi o primeiro impeachment dele, da história do Brasil. Quem foi o seu maior inimigo, o maior inimigo para a queda dele? Dois. Eu vou nominar para vocês os dois: a esposa e o irmão. O irmão Pedro e a esposa Rosane foram os depoimentos mais importantes para a queda do presidente. Em São Paulo, acho que já desencarnado, portanto posso falar que ele já desencarnou, não tem problema, o prefeito, o ex-prefeito Celso Pita, quem foi o maior denunciante para a queda do prefeito? A esposa, a companheira. Quem vê um casal abraçadinho, de mãos dadas, não imagina que amanhã estarão nos tribunais, ela tentando tirar tudo que é dele e ele tentando deixá-la sem nada. Não tem meio termo, não tem acordo. Companheiros, veja que interessante. Os nossos maiores inimigos saem de perto da gente. É por isso que, com muita sabedoria, Jesus disse: aquele que mete a mão comigo no mesmo prato, este há de me trair. Os 12 apóstolos perguntam a Jesus. Ele só responde para 2. Aliás, ele só responde para 1. Mas os 12, para 2, os 12 perguntam. Tem um texto tão bonito que diz assim: e João, lembrando o nosso Francisco, e João, deitando a cabeça no peito de Jesus, lhe pergunta: Senhor, quem de nós? Qual de nós? Veja que ele se inclui. Mas o que eu acho bonito nessa passagem, Marcos, Jorge,
É a intimidade. Jorge, vem aqui fazer um favor. Eu vou mostrar para vocês o que está escrito na Bíblia. Porque o Espiritismo não tem Bíblia, está na Bíblia. Olha só como é que é a passagem. E João, deitando a cabeça no peito de Jesus. É esse Jesus que a gente aprende com Francisco. É esse Jesus que a gente aprende no Espiritismo. E não aquele general dos exércitos. E não aquele juiz. Mas aquele que nos ama. Obrigado. Então, é isso. Essa passagem, eu chorei quando eu li. Falei, gente, eu quero também deitar a minha cabeça no peito de Jesus. Quando a coisa aperta agora, o que eu faço? Eu deito a cabeça no peito de Jesus. É como normalmente a gente procura o colo da mãe. Então João elegeu Jesus como o pai. Não é por acaso que os católicos, os protestantes, confundem Jesus com o próprio pai. Mas o irmão mais velho, ele faz esse papel também. Ainda mais que a gente é bem mais novo. Mas para ele Jesus não responde. Jesus responde para um outro, que diz assim, Judas, o Iscariotes. Ele diz assim, porventura sou eu, Rabi? Ele se acusa, porventura sou eu, Senhor? Sabe o que Jesus diz para ele? Tu o dizes. É você quem está dizendo, eu não estou falando nada. É você quem está se acusando. Mas a atitude mais perigosa de todas foi a de Pedro. Pedro levantou a mão e disse assim, menos eu, Senhor. Qualquer um desses aí, ó, tudo gentalha, pode trair o Senhor, menos eu. Eu não, eu sou fiel. Não tem aqueles adesivos no carro, Deus é fiel? Acho que as pessoas deviam colocar assim, eu sou fiel, mas ele não tem coragem, bota Deus. Porque ser fiel é difícil. Ou então a pessoa pode colocar para ficar mais fácil, eu sou fiel à minha esposa. Difícil também, né? Nos dias de hoje. Minha esposa, no começo, ela me perguntava, você é fiel a mim quando você está lá fora? Você está lá, quem vai saber? Eu disse, não. Você é infiel? Eu disse, não falei que eu sou infiel. Mas eu perguntei se você é fiel a mim, você disse que não. Não, eu sou fiel a mim. Se eu trair você, eu traio a mim primeiro. É diferente. Então Pedro se arriscou e disse, menos eu. Sabe o que Jesus disse para ele? Tu não vai me trair, mas vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Gente, negar é trair. Ora, se o Fábio está precisando de um depoimento, alguém que reconheça ele, porque está numa enrascada, para aquele ali é meu amigo. Aí quando o cara chegar perto de mim, eu não conheço, nunca vi o Fábio. Isso é traição. Porque ele contava comigo. Não, a Luísa ali, eu sou um homem de bem, ele me conhece, pergunta ele lá. E aí eu digo que eu não conheço? Eu tiro o corpo fora? Então negar é trair. Mas veja a fala de Jesus. Você vai me negar antes do galo cantar. Me negar 3 vezes antes do galo cantar. Por que 3? Numa outra passagem bíblica, Jesus fala com Pedro, tu me amas 3 vezes. E por que antes do galo cantar? Um dos capítulos do livro Terapêutica do Perdão é o perdão nas noites traiçoeiras. É que a noite nos trai. Os ladrões preferem roubar à noite.
Os assassinos de mando preferem a noite. Os namorados preferem a noite. A sombra da árvore só esconde a noite. Então a noite é traiçoeira. A nossa noite, a nossa escuridão, o nosso momento de testemunho. Aquele homem que viajou pelos caminhos do álcool e, traído pelas facilidades, quase perdeu sua família, ou até a perdeu. Aquela mulher carente, depois de 10, 15 anos de casado, quando o marido não a reconhecia, em função da baixa autoestima, saiu numa noite traiçoeira com um homem desconhecido que a fez perder o casamento. É a nossa escuridão da alma. E depois que desperta, nós vamos precisar do perdão. O perdão ao outro, o perdão a nós mesmos. E veja que ele fala antes que o galo cante. Por que o galo? Porque o galo é uma ave que não voa, ou que voa abaixo, mostrando que todos nós somos anjos, que voamos baixo, mas nós temos a asa, só que não desenvolvida. Uma das mais belas questões filosóficas do Espiritismo é demonstrar para nós que Deus nos criou todos simples e ignorante, que Deus não tem preferência, que os anjos um dia foram como nós, que o Frei Luís um dia foi como nós, que São Francisco de Assis um dia foi como nós. Todos nós estamos destinados à perfeição, porque a obra do Criador é perfeita. No entanto, precisamos desenvolver essa asa, mas não pode ser uma só. Imagina um pássaro que tivesse só uma asa batendo, ele ia ficar circulando. Ele precisa bater as duas, a asa da razão e a asa da emoção, a asa da ciência e a asa da religião, a asa da inconsciência e a asa da consciência, a asa feminina e a asa masculina. E Jung vai dizer que todos nós somos seres bissexuais. Temos em nós o ânimo, a parte masculina, e a ânima, a parte feminina. Tem homens que são extremamente delicados, apesar de homens com o desenvolvimento da ânima. Não diferencia se é hétero ou homossexual, heterossexual também. Tem mulheres que são masculinas, que tem mais desenvolvido o lado ânimo. Então nós temos duas asas. E por que antes que o galo canta? Porque quando o galo canta, ele anuncia o fim da noite, o despertar. Aí dói, como doeu em Pedro, quando o galo cantou. O apóstolo Pedro, aliás, quando prenderam Jesus, todos se debandaram, todos fugiram, não ficou nenhum para contar a história, com exceção de Francisco, aliás, de João. Aliás, sabiam que Francisco também chama João? Era João Francisco o nome dele. João Francesco Bernardone, não era Francisco. Francesco era o nome preferido pelo pai, mas como o pai estava fora de casa, antes do pai chegar, a mãe já botou João. Como é o nome dele? João. Poxa, mas é Francesco. Aí ficou João Francesco. Como naquela época o povo era machista, ficou Francesco. Hoje mudou, né? Naquela época, vocês podem acreditar, era machista. Então, o João,
dos 12, o jovem João, o menino João, de apenas 14 anos, foi o único que fugiu para avisar a mãe. Ele não abandonou Jesus. Ele foi avisar a mãe de Nazaré. E aos pés da cruz, só os três: a mãe de Nazaré, a Maria de Magdala. E aí a gente vai entender por que Jesus tem um carinho imenso, porque ele sabia o nível de devotamento daquele espírito. Jesus não discriminava. Ele lia o coração das almas. Podia chegar doutor ou mendigo perto dele. Ele olhava para ver o conteúdo que aquele ser trazia. Da mesma forma que ele acolheu Paulo, o doutor da lei, o Saulo, ele acolheu Maria, a prostituta de Magdala, que depois deixou a prostituição. Ontem à noite, na distribuição de janta, de quentinha, que eu tive a honra de participar com a equipe aqui do Lar Francisco, passamos em regiões que haviam prostitutas, travestis, e eu me lembrei do encontro de Jesus com Maria de Magdala. E pensei, como nós somos pobres, como nós julgamos equivocadamente. Muitas vezes, habitando aquele corpo sofrido, explorado, porque se não existisse quem compra a prostituição, não existiria quem vende. Naqueles seres sofridos, que sofrem violência, não acumulam riqueza, ao contrário do que muita gente diz, é mentira. A grande maioria vive na miséria. Aí eu me lembrei de Jesus. O que é que Jesus faria se ele estivesse conosco naquele momento? Talvez ele descesse do carro e abraçasse aquelas prostitutas. Uma delas disse: moço, moço. E nós fugimos, porque naturalmente ela queria nos abordar para um programa. Mas Jesus desceria e diria para ela: o que é que você deseja? Ela: eu desejo amar o Senhor. Então eu vou lhe mostrar um outro tipo de amor. Como aconteceu com o Chico Xavier. Quando o pai do Chico Xavier o levou para a iniciação sexual em um prostíbulo, o que era um hábito dos homens à época. Passaram-se alguns minutos e quando o pai voltou, estava o Chico orando com as prostitutas. Todos ali orando com ele. E o dono do prostíbulo falou: leve esse rapaz daqui, senão eu vou perder minha renda. Veja Jesus. Quem ficou com Jesus na hora da dificuldade? Ela, a mãe do nosso Francisco, na época reencarnado como João. Só. Os outros sumiram, viraram pó. O serviço do bem é assim. Nem sempre ficam todos. Quando é o pesado, ficam poucos. Aqui no Lar Francisco, eu sei que é diferente, mas nas casas espíritas, normalmente, o pesado são poucos. Meu irmão teve uma ideia genial lá na nossa casa. Quem dirige a mesa, ela tem mesa, né? Faz a faxina, porque ninguém queria fazer a faxina. Aí era muito legal, você chegava no domingo de manhã, o pessoal de salto, vestido social, o homem de camisa manga comprida, e quem está na plateia diz: nossa, ali é só elite. Mas se você fosse no sábado à tarde, aquela senhora de vestido social estava com o lenço amarrado e uma vassoura na mão. Não porque ela é bruxa, normalmente é também, mas era um outro tipo de vassoura, a vassoura para limpar, não aquela para voar. E aí, uma serva reconheceu Pedro, uma pessoa do povo, falou: vem cá,
Tem cara por minha conta, não está na Bíblia não. Aquele lá, aquele ali não é o amigo do tal Jesus? Aí Pedro olhou, todos olharam para ele, Pedro olhou e disse, não, eu não conheço. Veja que doloroso. Primeira vez. Na segunda vez foi um rapaz. Falou, aquele homem lá, ó, ele é amigo do Nazareno. Pedro disse, não, eu não conheço. Segunda vez. Veja que foram 3 vezes. E não foi com qualquer pessoa, gente. Nós estamos falando do apóstolo Pedro, do servidor devotado de Jesus. Pedro era o seguinte, Jesus ia andando, os povos iam atrás e Pedro ia na frente. Pedro é uma espécie de guarda-costas de Jesus. É como o Fábio, devia ser grandão. Então ele ia expulsando. As crianças queriam abraçar Jesus. Vocês sabem que criança é um ser educado, é um ser tranquilo, principalmente se for espírita. As evangelizadoras é que o digam, que vocês já repararam, só nasce espírito superior no lar dos espíritas. Tudo criancinha educada, quietinha, que não dá trabalho. Então as crianças da época eram diferentes das crianças espíritas, eram agitadas, empurravam uma a outra. E Pedro, quando viu aquele monte de meninos, sabe o que ele fez? Sai para lá, menina, larga Jesus em paz, sai fora. E Jesus o repreende, Pedro, deixa que elas venham até mim. Aproveitou para tirar uma lição. O reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Lembrando de novo o perdão, porque criança tem perdão espontâneo. Minha mãe dizia assim, é assim, briga e depois fica cheirando um ao outro, querendo dizer que a gente não guardava mágoas. Um outro momento Jesus fala assim, Pedro, quem me tocou? E Pedro vai dizer, sei lá, é tanta gente, é uma multidão, eu vou saber quem eles, porque alguém me tocou. Alguém de mim saiu uma virtude. Era a mulher que tinha hemorragia, que só tocar Jesus estancou a hemorragia. Então Pedro estava sempre com Jesus. O apóstolo Pedro é um ser tão bondoso, tão bondoso. Quando ele ficou velho, onde ele passava, a multidão disputava a sombra dele. Ficar perto dele era impossível, de tanta gente. Então as pessoas queriam ficar na sombra. A sombra dele curava. Hoje nós podemos dar um nome a essa sombra, aura, ou áurea, como algumas pessoas dizem, né? Era a aura de Pedro. O Espírito tem algumas coisas, é áurea, é média. Tem 2 tipos de diferente. Quando é homem é médio, quando é mulher é média. Minha mãezinha dizia, você sabia que fulano é média? Eu disse, deve ser, porque ela não era nem grande nem pequena, né? Média. Brincadeira. Então, a aura do apóstolo curava. Pedro foi crucificado, assim como Jesus, só que pelos romanos. Quando foram crucificar o apóstolo, sabe o que ele disse? Eu não tenho direito de ser crucificado. O rei de Roma ficou rindo dele. Foi sendo brincadeira, quer dizer, preso agora. O condenado agora escolhe como é que ele vai ser condenado? Disse, não, Pedro quis explicar, é que antes do mestre, a cruz era sinônimo do crime, mas depois dele é sinônimo de luz, e eu não mereço. Então ele foi crucificado de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Essa história está tão bem abordada numa música chamada Pedro, da dupla Tim e Vanessa, que aliás é uma dupla maravilhosa. É fácil, vocês podem ouvir à vontade, o site é o nome deles, timvanessa.com.br, falando de Pedro. Então Pedro era esse ser, por isso que ele falou, menos eu.
Você vê que nem ele pôde dizer. Mas o legal foi a terceira vez. Aí de novo a mulher, uma jovem, falou assim: aquele ali é amigo do tal Jesus. Sabe por quê? Disse a moça: ele fala manso como Nazareno. Veja, aquele Pedro agressivo, chefe dos pescadores, que foi encontrado por Jesus, agora falava manso. Aí o Pedro caiu assim. Aí o galo cantou. O galo canta quando já percebemos que falamos manso. A doutrina espírita nos amansa. É incrível. Parece que a gente leva chicote. Parece que nós somos adestrados como se fôssemos animais. Ficamos mansos. Eu tenho uma irmã, vai para o YouTube esse vídeo, mas ela não vai se ofender. Ela é a terceira da linhagem. Somos em 7 irmãos. Ela é a terceira. Essa minha irmã, ela batia em todos os irmãos. Eu nunca vi daquele jeito. Tinha um irmão que era muito arteiro, que hoje é presidente da Casa Espírita. Olha que interessante. Tudo presidente de Casa Espírita. Depois a pessoa fala: oh, presidente, que ser iluminado, né? Esse meu irmão, por exemplo, que apanhava, que batia, todo mundo também, só apanhava dela. Ele hoje é presidente da Casa Espírita de Iriri, uma cidade pequenininha, com uma praia muito famosa lá no Espírito Santo. A minha irmã, essa valentona, era presidente da Casa Espírita Joana d'Arc, que é um bairro de alto risco social em Vitória, capital do Espírito Santo. O bairro mais violento chama-se São Pedro. Quando você vê bairro com nome de santo, vocês podem correr as léguas. Nome de santo, nome de padre. Tem Padre Gabriel lá na Serra. Gente, é terrível, né? Eu tenho até medo de colocar o nome de Chico Xavier. Bairro tal Chico Xavier. Então, é um bairro de alto risco social. E a minha irmã, valentona, é uma mãe daquela meninada. As mães fazem artesanatos, vão lá fazer atendimento fraterno porque o marido está preso por causa de tráfico. E era valentona. Então a minha irmã, ela pegava esse que é presidente de Ladiri, ela juntava, eu não sei como é que ela fazia, ela juntava as 2 mãos e os 2 pés com uma mão só. Ela fazia dele um saco assim e batia nele. O meu irmão caçula, que é grande assim, engolfado, não queria ir para a escola na primeira série, né? Então eu levei. Quando cheguei na escola, ele fez igual o gato. Ele botou um braço no lado da porta, o outro na outra, as 2 pernas, e eu empurrava assim, ele voltava. Empurrava, ele voltava. Eu cheguei em casa, a mãe perguntou: e aí? Ele foi para a escola? Falou: mãe, ele não entrou não. Amanhã sua irmã vai levar ele. No outro dia ele foi mansinho. Então veja como nós ficamos mansos. Quem percebe isso, gente, são as pessoas casadas conosco. As pessoas que elas dizem: ó, meu marido está indo no negócio de macumba aí. Toda quarta-feira ele vai lá. Eu rezo o credo quando eu fico sabendo. Não entro lá nunca. Agora eu não posso negar. Ficou mais manso. Eu não sei o que eles fazem com ele lá. Eu não sei se é macumba, alguma coisa eles fazem com ele, que ele ficou mais manso. Os homens falam também. Os homens, quando eles não são espíritas, só a esposa que é espírita, eles falam assim: rapaz, a minha mulher tem um gênio do cão. Ô mulher braba. Mas agora, se eu olhar, você não acredita que é ela. Depois que ela passou aí batendo tambor. Cara, isso da gente. A pessoa fala: lá faz macumba. Eu digo: não, a gente não tem lá o macumbeiro. Para fazer macumba tem que ter um macumbeiro.
E aí eu explico o que é macumba. Macumba é um tambor feito de tronco de árvore que os negros na África utilizam para se comunicar. Então o macumbeiro é o cara que é especializado, como o cara do correio. Ele tem as batidas adequadas para avisar a morte, avisar a guerra, avisar que está chegando alguém da família. São os macumbeiros. Então a gente não tem macumbeiro aqui, porque não tem a macumba, que é o tambor. As pessoas de maneira equivocada pensam isso da casa espírita. Porque reconcilia-te depressa com o teu companheiro enquanto está caminhando com ele. Porque não sabemos quando vamos voltar. O Jordano Bruno está falando que é só aqui no salão tem 5 que vai voltar essa noite. E você que está achando que não é você, é você mesmo. Brincadeira, brincadeira. Falou que eu fui no velório de um dirigente espírita. Ele e a mulher revezavam a presidência da casa espírita. Aí ele morreu. Aí eu fui lá, aquele velório espírita, quase ninguém chora, que espírita, a medida é não chorar. Depois vai lá para o consultório, para psicanálise, porque tem que chorar, não chora aqui, chora no consultório depois com depressão. Então a espírita não chora, né? Todo mundo lá, cantando musiquinha, espírita, aquele papo fraterno, só a máfia assim, né? Espírita é igual o mafioso, tudo se conhece, um encaminha para o outro. Aí quando cheguei perto dela, dei um abraço nela e disse a ela assim: ô companheira, que Deus o abençoe, que ele siga bem no caminho, porque ele é um grande trabalhador espírita, fundou vários centros espíritas. E também não se preocupe, logo logo vocês vão se reencontrar. Logo logo não. Eu disse: olha só, isso aqui é amor, né? Logo logo não, que eu vou ficar muito tempo por aqui. Quer dizer, ela ama muito o marido, mas ele lá e ela cá. Então nós não temos, não sabemos a hora. Sabiamente não sabemos a hora. Por isso, o bom mesmo é estar com a mala arrumada. A minha já anda arrumada. A mala deve estar pronta, que a gente não sabe quando. Naquele acidente de Chapecó, chapecoenses, uma moça disse que ela ficou muito brava porque ela perdeu o voo, porque ela esqueceu o passaporte em casa. Imagina depois, até pedir 1000 perdões à espiritualidade. Por que ela não perdeu o voo? Porque ela não estava no pacote do resgate coletivo. Não sabemos a hora. Não sabemos. Então, quanto antes, melhor. Não deixemos mágoa para trás. Não deixemos coisas sem resolver para trás. Se você chegou à conclusão de que você errou com algum familiar, e eu tenho certeza que você está pensando assim, tem problema não. No Natal nós vamos confraternizar e eu me desculpo com ele. Espera não. Pode ser que no Natal seja tarde. Para você ou para ele. Liga agora. Quando acabar a palestra, telefona para ele e diz: fulano, você me perdoa? Realmente eu pisei na bola com você. Eu estava com a cabeça quente, ou sei lá o quê. Porque a gente não sabe da hora. Não sabemos quando será a minha ou a hora dele. Eu estou muito atento com os meus pais. Meu pai está com 80, minha mãe com 76. Eu disse: agora terei pouco tempo com eles. Então, estou sempre lá. Vou todos os dias quando eu não estou viajando. Quando estou viajando também, que a minha mãe liga. Minha mãe é mineira, eu também sou mineiro. O mineiro, ele fala uma língua diferente da língua portuguesa. Minha mãe liga: meu filho. Eu digo: oi mãe, onde você está? Isso é uma língua. Deixa eu traduzir para vocês do mineirês para o português. Onde você está significa assim: meu filho, em qual centro espírita
em qual cidade, e em qual estado e qual país você está fazendo palestra. Então o mineiro tem a capacidade de resumir. Ela resume todas essas palavras em onde você está. 3 sílabas. E aí eu respondo com a outra pergunta: onde eu tô, mãe? Então, eu me preocupo, porque eu não sei quantos anos terei de convivências com eles do ponto de vista físico. Mas pode ser que seja o contrário, pode ser que eu vá antes. Um dia desse eu liguei e disse: mãe, era 00:30, eu te amo tanto, sou muito grato à senhora por tudo que a senhora fez. A senhora me ama mais do que eu amo a senhora, isso é uma coisa assustadora pra gente. Aí quando foi no dia seguinte, ela disse: não dormi essa noite. Eu disse: por que, mãe? Parecia que você estava despedindo. Ela disse: meu filho vai desencarnar. Não sabemos. E a morte é tão sutil, é algo tão bobo, a gente nem percebe que morreu. É muito sutil. Um acidente de carro, você está dirigindo, de repente você acorda no hospital. Aí você fala: olha, por isso que eu estou no hospital, até você entender que desencarnou, ó. E dormindo. Vocês imaginem, por exemplo, é incrível, né? Antigamente existia o despertador. Lembra do despertador? Ele era redondo e tinha 2 sinetinhas infernais. Gente, imagina a criatura ser despertada com aquele barulho infernal. A pessoa já acordava na pilha, no estresse. Ela já acordava batendo no primeiro que ela encontrasse. E tinha gente que estava com raiva e jogava ele não quebrava não o troço. Trem ruim não quebra, né? Batia no chão e continuava barulhinho. Ele tinha que levantar e desligar para parar de fazer aquele barulho. Aí depois criaram o rádio relógio digital, que ele já acordava com música, que nem teve muita cidadania o rádio relógio digital. Agora criaram um negócio ali, ó, que você acorda ouvindo o mar da vida do Alan Filho, o sorriso. Você acorda ouvindo Pedro aos pés do monte, do Tim Vanessa, Ave Maria de Gounod. Imagina, você despertar tocando a Ave Maria de Gounod. Você olha a diferença. Quer dizer, você pode usar como despertador, você pode usar como rádio, você pode usar como computador. Meus textos eu escrevo no smartphone. E você pode usar como máquina fotográfica. Lembra da máquina fotográfica que cortava a cabeça e revelava a pessoa só da cintura para baixo? Você gastava a revelação? Não tem mais isso. Agora está dentro do mesmo aparelho que serve como despertador. Também serve como filmador. Essa palestra está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook. E você pode até acreditar, serve como telefone. É verdade, serve como telefone. Você imagina, serve como telefone, serve. E agora é touchscreen, é assim que fala? Touchscreen, dá até um nó na minha língua. Touchscreen, isso. Touchscreen, eu achava que era toque, porque de tocar, né? Touchscreen. Então você só desliza o dedo. Lá nos Estados Unidos, a gente estava fazendo compra e eu vi um negócio, uma música. Eu falei: olha aqui, o carrinho de compra aqui tem música, que interessante, que é tudo diferente do Brasil. Lá o bebê ele fica debaixo do carrinho. Eu acho o nosso aqui melhor. O nosso fica por cima, não é? Vocês aqui de lá fica por baixo, no porão do carrinho. Sei lá, pode ficar para vazar o negócio, cair em cima da criança, mas lá é assim. E aí estou vendo o carrinho com música. Eu digo: engraçado. Quando eu olhei, era uma asiática, uma chinesa ou japonesa. Quando eu olhei no porão do carrinho, eu vi um rabinho de rato passando no celular. Era uma criança. O dedo da criança era tão pequenininho, tão fininho, que parecia um rabo de rato. O danadinho, miudinho, já sabia escolher a música através do touchscreen. Quer dizer, só você deslizar o dedo. Então você acordou, está tocando a Ave Maria, você touchscreen, passa o dedo e ela para de tocar.
Alguém telefonou, você passa o dedo para tocar, não é assim? Aí você acorda tocando lá a música que você escolheu. Tem gente que coloca tapas e beijos, mas isso você acordar com tapas e beijos, mas tudo bem. Então, quando você passar o dedo, aí você vai ver que não vai parar de tocar. Aí você passa o dedo de novo, continua tocando, você fala, ó, tá com defeito, touch screen. Aí você passa de novo, tá com defeito, não é defeito, não é defeito. Você já foi dessa para uma melhor. Ou pior, depende do que você aprontou aqui na Terra. Mas você pode fazer um teste. Eu gosto muito daquela sandália havaiana que tem um negócio que encaixa no meio dos dedos. Eu falo assim porque ela patrocina as minhas viagens. Então, brincadeira, viu, gente? Então, a sandália havaiana, quando você calça, ela prende no meio do dedo. Se você tentar calçar a sua sandália havaiana e o seu dedo passar direto, já era. Não é a sandália que quebrou a correia. Não é você que já foi. Já foi? Minha sandália passou direto. Olha, deu um problema. Deu não. O problema está em você, a sandália está boa. Então a vida é breve, por isso ela deve ser leve. Por isso a reconciliação. Por isso guardar mágoa e culpa não vale a pena. Não vale a pena. Então precisa reconciliar. E se a gente não reconciliar, sabe o que pode acontecer? Sermos presos na mesma cela até pagar o último centil. Cela lembra o que? Cadeia, não é isso? Qual é o símbolo da cadeia? Quando você fala em cadeia, você lembra de quê? O símbolo universal de uma cadeia: as grades. Aquilo lá não deve ter. Puxa essa cortina, só para olhar o negócio. Ali, ué, tem grade ali. Oh, ué, mas não é símbolo da cadeia, grade? Sabe que aquela grade ali é para o ladrão não entrar ou para ele não sair, gente? Hã? Na mesma cela, até pagar o último centil. No mesmo lar. Nessa oficina extraordinária que é a família. Imagina quando a gente reencarna. Os benfeitores perguntam assim: Aloísio, você vai reencarnar. Vai reencarnar no Brasil. Então queremos que você participe da arquitetura, da elaboração da sua encarnação. Qual é o tipo de esposa que você imagina que poderá ajudá-lo nessa encarnação? Eu vou dizer assim, bom, pode ser Clara de Assis? Não pode ser Clara de Assis, não. Joana de Ângeles também é uma boa. Não, também não pode ser Joana de Ângeles. Bom, pensei na Madre Teresa, não sei, depois já quer voltar. Não, Madre Teresa não pode. Então meus palpites já esgotaram. Talvez Irmã Dulce, a baianinha também, mas bem, né? Irmã Dulce da Bahia, também não dá. Não, você vai casar com fulana de tal, porque, gente, não se iludam. O casamento é planejado do outro lado, viu? Vocês imaginem, eu tenho 25 anos de casado. Vocês acham que eles improvisar? Unido, unite, salame, mingue. Não, tem um planejamento. A minha esposa tinha que estar adequada à minha tarefa. Eu viajo mais do que fico em casa. Então, qual esposa que ia tolerar um marido viajante? Muitas vezes, espíritas chegaram para ela e falaram: como é que você aguenta ele? Isso ela me conta, porque você contar coisa para a esposa ou para o marido é furada, viu? Porque eles contam, marido e mulher são cúmplices. Fala mal do marido para a mulher, não sei se você quer mandar um recado para ele, porque ela vai falar para ele. E não fala mal da esposa para o marido.
Ele vai falar para ela. Sabe aquele fulano que é aquele amigo meu do boteco? Sabe o que ele falou de você? Conta tudinho. Então falaram para ela, como é que você aguenta? 25 anos de casamento. Então, você vai casar com fulana de tal. Mas fulano de tal me odeia. Não é aquela mulher que eu enrolei, falei que ia casar com ela e não casei e ela ficou solteira por minha causa? É ela mesma. Mas ela vai me matar. Pois é, mas agora você vai casar com ela. Mas e na TPM, como é que eu vou fazer? Porque as mulheres na TPM, elas incorporam um demônio. Elas ficam demoníacas. Como é que eu vou fazer? Fuja de casa, esconda na casa do vizinho, debaixo da cama. Mas você vai casar com ela. E aí a gente não consegue entender mulheres que fazem o marido sofrer o pão que o diabo amassou e ele não larga ela. Sabe o que é isso? Compromisso. Mulheres que sofrem na mão dos maridos. A família inteira falece infeliz, não trabalha, é um folgado, trai ela e mesmo assim ela não larga dele. Será por quê? Será por quê? Reconciliação. Na mesma cela, até pagar o último centavo. Uma companheira que o marido morreu e ela tinha tanto ódio dele, que mesmo depois de morta ela continuava odiando. Eu já vi mulher no centro espírita para pedir oração para o marido desencarnado. Agora, mulher no centro espírita para xingar o infeliz é a primeira vez. Eu disse a ela, só tem que perdoar ele. Perdoou nada, aquele desgraçado me fez viver 50 anos de sofrimento. Ela só ficou 50 anos, 50 anos, que ele fique no quinto dos infernos, com um demônio comendo o nariz dele, roendo o corpo dele pedaço a pedaço. Não, só não pode, só tem que perdoar, ele não fez por mal. Não perdoou. É uma senhora já, estava conhecendo o espiritismo pela primeira vez, 74 anos, mulher brava. Aí ela disse, agora eu vou viajar, vou gastar a pensão dele, vou dançar forró, vou beijar na boca, que é para me vingar dele. Danadinho, você vê, né? Aí você não pode fazer isso tudo, beijo na boca, dança em forró, viagem, mas perdoe ele. Ela disse, não perdoa. Eu disse, se a senhora não perdoar, a senhora vai reencarnar e vai casar com ele de novo. Eu disse, começar o meu perdão é hoje. Então, é necessário, para isso. Se não perdoar agora, perdoa depois, vai ficar preso na mesma cela, até pagar o último centavo. Vocês acham que karma de irmão é menor? Irmão cresce junto, briga igual cão e gato, depois de um certo tempo casa, um nem vê o outro nunca mais. Mas karma de pais e filhos, esse é até que a morte o separe. Esse até que a morte separe. Aí fala assim, agora Luiz, você vai ter um filho. Vai ter filhos. O primeiro filho sabe quem vai ser? Eu disse quem? Eu digo quem? Fulano de tal. Mas fulano de tal, meu Deus, não foi aquele que eu roubei a mulher dele, roubei ele, deixei ele na pobreza. Esse mesmo. Mas ele me odeia com todas as forças, ele morreu me odiando. Pois é, agora vai ser seu filho. E a tudo que você construir vai ficar para quem? Para ele. Vou estar pagando, você vai pagar o que você roubou lá atrás. E aí você pega o bebezinho na mão. Gente, eu tenho 5 filhos, então sei o que é criança. Eu adoro criança. Agora tem 2 netos. Você pega aquela coisinha com cheiro de leite, é a coisa mais gostosa que existe, tá? Bebezinho. Você olha para ele e fala, coisa linda do papai. Como o espírito ainda não está reencarnado, ele termina a reencarnação só com 8 anos de idade. O espírito olha para mim e diz assim, desgraçado, deixa eu crescer, você vai ver o que eu vou fazer com você. Curiosamente, quando cresce, ama. Pode não ter afinidade. Tem filho que não gosta, não tem afinidade com o pai. Tem filha que não tem afinidade com a mãe. Eu sei que não é o caso aqui dessa casa.
Mas tem filha que não gosta da mãe. E tem mãe com dificuldade com a filha. Tem mãe que diz assim: eu não sei o que eu fiz com essa menina, por mais que eu faça, ela pede mais. Até parece que eu devo alguma coisa para ela. Até parece, gente. Até parece. E aquelas filhas que empurram a mãe, que são assim com o pai, que na psicanálise a gente chama de complexo de Édipo. Que será, hein, que aconteceu no passado? Uma paciente minha disse assim: eu fui visitar meu filho e disse para ele: filho, eu quero almoçar com você. Ele disse: tá bem, mãe. Filho, é com você, entendeu? Sim, mãe, eu entendi. Entendeu mesmo, meu filho? Eu quero almoçar com você. Sabe, Luiz, eu tive que falar com ele assim, porque se a minha nora estiver no almoço, a gente não conversa. Ela se acha, tudo dela é melhor. Parece até que foi ela que é a mãe do meu filho. Eu digo: tá rolando um ciúme aí, né? Tá rolando uma rivalidade. E aí um rapaz que também, esperto, que normalmente esses caras que vivem entre duas mulheres, aprende a viver, né? Quando foi no último dia, disse: mamãe, vou almoçar com a senhora. Ela disse: Luiz, ele escolheu o melhor restaurante do Rio de Janeiro, um shopping, só eu e ele. Entramos, eu fui muito bem vestida, sentei, ele puxou a cadeira para eu sentar. Meu filho é um espetáculo, que ele é muito educado, e ficamos só eu e ele almoçando, conversando. Foi o melhor dia da minha viagem. Aí eu disse para ela, depois de ouvi-la, eu disse: que maravilha, né? No passado, quando vocês saíam para jantar, você tinha que ficar vigiando se tinha alguém te olhando, né? Agora não, você pode sair à vista de todo mundo e almoçar só você e ele, como no passado. A diferença é que agora você é mãe e ele é filho. Então agora não é mais proibido. O amor não é proibido. Então veja que coisa fantástica é a lei divina. A família dilui mágoas, ódios, disputas, rivalidades. Uma amiga lá no estado de Massachusetts, na cidade de Ginsburg, ela estava me contando da filha. Ela, desde pequenininha, é minha rival. Com 3 aninhos, ela empurrava a perninha nas minhas costas, empurrava até eu cair da cama de casal. Aí eu levantava, ela dizia: não deite aqui, mamãe, papai é só meu. E foi crescendo a Luísa, era aquela coisa. Às vezes eu me pegava com ciúme dela. E olha, ele tinha uma intimidade com ela, uma cumplicidade, os dois se comunicavam pelo olhar. Ele olhava para ela já sabia, já trazia o que o pai queria. Aquilo me corroía, eu dizia: meu Deus, eu tenho que ser espírita, eu tenho que segurar esse negócio. E aí, ela arrumou um namorado. E me apresentou o namorado. E eu disse, ela falou: Aloysio, que rapaz esquisito. Ô menino feio. Mas quando ela me apresentou, eu disse: que coisa linda! Onde você arrumou um rapaz tão bonito? E a minha intuição de mãe diz que ele é trabalhador e que ele vai te fazer muito feliz. No dia do casamento dela, as pessoas não sabiam se era eu ou se era ela que ia casar, porque eu estava mais feliz do que ela. Quando ela foi embora com ele na lua de mel, eu disse: graças a Deus, nessa encarnação ela está encaminhada e não vai tomar o meu marido de novo. Quando estive lá, depois de casada, onde está uma, está outra. A mãe saiu comigo para comprar um HD externo que ela me deu de presente. E ela falou: tem que chamar fulana, porque onde eu for, eu levo, a gente vai junto. Nós somos muito amigas. Olha só o perdão na família.
Então a família é a grande oficina de diluição das mágoas, das culpas, das invejas, das rivalidades, das concorrências, do ódio. Dilui e se torna amor. Ficamos na mesma cela até pagar o último centavo. Eu tinha 11 anos na época. Antes disso, antes de contar a história, eu fui fazer o lançamento. Esse é o primeiro livro espírita que lancei. Eu tenho 14, mas 4 ou 5 são livros científicos de pesquisa. Esse é o primeiro espírita. E quando fui lançá-lo numa cidade aqui do estado do Rio de Janeiro, uma plateia de 1.200 pessoas, ao final, a dedicatória, a fila, e um senhor de barba branca. Eu disse, será que é o espírito? Ele sempre olhando para mim. Quando ele chegou perto de mim, ele tocou na minha mão. Aí eu vi que era encarnado. E eu então perguntei a ele, para quem? Para fazer a dedicatória. Ele disse, você não lembra de mim? Ele disse, mais ou menos. Não existe mais ou menos, né, gente? Igual dizer assim, você está grávida? Mais ou menos. Ou tá, ou não tá. A gente fala mais ou menos, não sei por quê. Eu disse, mais ou menos. Ele disse, como é que está a dona Alice? São os meus pais. Ele realmente me conhece. Eu disse, tão bem. Você não lembra de mim, né? Eu trabalhei com seu pai muitos anos. Eu era ajudante de pedreiro. Meu pai foi pedreiro a vida inteira. Meu pai pedreiro, minha mãe lavadeira. Então ele disse, eu sou fulano de tal, seu filho, meu amigo. Ele disse, você tem um tempo para eu lhe contar como é que ele está? Disse, esse filho dele, eu conheci quando tinha 11 anos de idade. Eu levava marmita para o meu pai almoçar e o filho dele levava para ele. Quando nos encontramos pela primeira vez, teve uma coisa no filho dele que me encantou. É que o filho dele, apesar de ser um menino, falava igual a uma menina, andava igual a uma menina, gesticulava como se fosse uma menina. Criança não tem preconceito, é o adulto que ensina para ela. Então eu fiquei encantado, surpreso, nos tornamos amigos. No ano seguinte, eu fui para a primeira série ginasial. Naquela época, tinha que fazer prova, tudo mais. E as cadeiras eram escola nova, professores novos, era outro bairro. E as cadeiras eram de 2 pessoas, eram de pares. E eu não tinha ninguém na sala que eu conhecia. E a minha cadeira, eu era o único que estava sozinho. Então chegou um aluno, disse, professor, eu sou aluno da turma. Ela disse, sente-se ali do lado do Aloysio. Quando eu olhei, era meu amigo. Agora eu tinha com quem conversar. E conversei tanto que eu atrasei o dever. Deu a hora do intervalo, a professora falou, só vai sair quem copiou o dever do quadro. Naquela época você copiava do quadro. Eles vão sair. Quando terminei o dever, com pressa, eu fui saindo, escutei um barulho no fundo do corredor. Um monte de criança, mais ou menos uns 10 meninos, jogavam bolinhas de papel no meu amigo, chamando ele de mariquinha, mulherzinha e outras expressões mais vulgares que eu não vou aqui dizer. Meu amigo ficou como um animalzinho assustado, encolhido no canto do corredor. Eu chamei a diretora, a coordenadora, pegou ele pela mão, espalhou os meninos e levou para a sala da coordenação. Terminou o recreio, voltaram os meninos, menos ele. Daqui a pouquinho veio a coordenadora na sala, pegou o material dele e levou. No dia seguinte ele não apareceu. No outro também não. Eu então preocupado perguntei à professora o que havia acontecido com meu amigo. Ela disse, os pais foram chamados aqui. E ele foi transferido porque ele estava atrapalhando o bom andamento da escola. Veja como é que as coisas são invertidas. Eu nunca mais vi meu amigo. Agora estava ali o pai dele na minha frente. O pai dele disse, quando ele fez 15 anos, antes de completar 15 anos,
Eu flagrei ele dando um beijo na boca de outro menino. Empurrei ele. Ele caiu. E eu disse para ele: pegue suas coisas e saia da minha casa. Você não é mais meu filho. E ele, chorando, pegou a mochilinha dele da escola, colocou as coisas dele dentro da mochila e foi embora. Minha esposa, que era empregada doméstica, chegou do trabalho cansada e perguntou às meninas, tinha ele e mais 2 filhas, e perguntou às meninas: cadê fulano de tal? E as meninas disseram: ele discutiu com o papai e papai mandou ele embora. Minha esposa só olhou para mim, não falou nada e saiu. Depois fiquei sabendo que ela conversou com a patroa, para quem trabalhara há mais de 10 anos, e disse: patroa, meu marido botou meu filho para fora de casa. Ele é apenas uma criança. Eu não consigo, estou desesperada. Vim aqui apelar para a senhora, porque a senhora também é mãe. Tem compaixão de mim. E a patroa disse: não é aquele que quando vem aqui ajuda você a lavar as vasilhas, arrumar a casa? É esse mesmo. Puxa, mas ele é tão bonzinho. Então, ele está na rua. A patroa disse: olha, nós temos uma casa lá na capital, onde meu marido trata de negócio. Se você quiser, ele pode ir para lá, cuidar da casa. E lá, ele vai poder voltar a estudar, porque o preconceito é menor. E assim o menino foi embora para a capital. Quando completou 18 anos, lá na capital ele fez o supletivo, a madureza ginasial, o supletivo segundo grau. Quando ele completou 18 anos, ele montou um salão de beleza. E o salão de beleza prosperou. Então ele veio visitar os pais. 6 anos depois. Chegando em casa, disse o pai: eu estava deitado na sala, assistindo o programa do Chacrinha, quando de repente eu olhei na porta e vi aquele homem, Aloísio. Que homem bonito que ele ficou. Ele tinha mais de 2 metros de altura. Os olhos eram azuis, verde, iguais aos olhos da mãe. Um homem muito bonito. Eu olhei para ele assim e fui para o quarto. Então, quando ele veio as minhas filhas, ele trouxe presente para todo mundo, e minha esposa, e aquela farra, abraço para lá, abraço para cá, e eu fiquei no quarto quietinho. Até que lá do quarto eu ouvi dizer assim: mamãe, eu quero conversar com vocês, com você e com o papai. Ela disse: seu pai, você sabe, né, meu filho? Eu disse: mas eu preciso conversar. Ela disse, ela foi no quarto e disse: meu bem, o nosso filho quer conversar conosco. E eu respondi para ela, disse ele: eu não tenho filho, eu tenho 2 filhas, filho eu não tenho. Então ela olhou para mim firme e disse assim: meu filho quer conversar com você, vá agora para a sala. E você sabe, né, Luísio, quando a esposa fala educadamente assim, a gente normalmente obedece de fundo. O menino disse assim: papai, mamãe, vocês estão cansados. Mamãe não aguenta mais ficar esfregando o chão. Ela tem reumatismo. Mamãe podia fazer crochê ou passear. E você também, papai. Você pegar na picareta, na enxada, naquela época era pesado, na cavadeira. O senhor está com problema de coluna. O senhor vocês me educaram as minhas irmãs. Agora está tudo criado. Vocês não precisam mais trabalhar no pesado. Ele deu um riso, um sorriso e disse assim: meu filho, essa casa que a gente mora é alugada. Quem vai pagar aluguel? A luz, a farmácia, o açougue, a padaria, o supermercado. Você acha que o dinheiro cai do céu? Ele disse: não, pai. A casa, eu juntei o dinheiro e nós vamos comprar agora uma casa para vocês. E as despesas, todo mês eu vou mandar um cheque para cobrir. Para mim foi como se ele me desse um tapa na cara. Nunca atrasou. Até o dia 2, dia 3 o cheque chegava. E aí o filho prosperou mais ainda, porque bom filho prospera. E aí 2 salões, 3 salões.
Era tesoura de ouro. Era o corte de cabelo mais caro do estado. Ficava no shopping center, o salão. Então, festa, trocava de carro todo ano, apartamento bem localizado, droga, álcool, década de 1980, dá para imaginar? É isso. Raiz. Renato Russo, Lauro Corona, Cazuza, Sandra Breia, famosos, mas muitos anônimos. Também o nosso personagem pegou vírus. E as festas? Cadê os amigos? Sumiram. Salão, quem vai cortar cabelo com a ideia de sumiu, vazio. Ele vendeu tudo e foi para a casa dos pais. As feridas já estavam aparecendo. O peso já estava perdendo. O pai disse que olhou para a porta e não viu o filho dele. Viu um esqueleto, viu uma caveira. Tanto peso ele tinha perdido. Mas diz ele que disfarçou. E disse: meu filho vai visitar o papai e mamãe? Ele disse: não, papai, eu vim voltar para casa, se vocês permitirem. Disse: claro, meu filho, a casa é sua. Não, pai, a casa é nossa. Aí veio a mãe, as irmãs, todos fingindo que não estava reparando, que era festa. E ele disse: eu tive que fazer curso de primeiros socorros, porque enfermeiro não encostava a mão, não aplicava injeção, não fazia curativo, nem médico. Naquela época, bastava um acidente com um objeto pérfido cortante, já era. Eu tinha que dar banho, fazer curativo, aplicar a injeção, trocar as fraldas. Era assim. Eu cuidava, a mãe dele cuidava dele durante o dia e eu cuidava durante a noite. Uma noite, eu fiquei com sono leve. Uma noite, ali pela madrugada, 1, 2 horas da manhã, eu acordei com ele tossindo. Cheguei perto dele e disse: tudo bem, meu filho? Ele disse: pai, eu queria conversar com o senhor. Eu disse: claro, meu filho. Sentei-me na cama dele, pus a cabeça dele no meu colo e disse: o que foi, meu amor? Ele disse: papai, eu quero lhe pedir perdão. Perdão? Mas perdão de quê, meu filho? Pai, o senhor teve 2 filhas. Quando eu nasci, o senhor deve ter pensado assim: até que enfim eu tenho um filho homem, um filho macho, um homem na minha família. E aí veio eu, papai, para decepcionar o senhor. Me perdoa, papai. Perdoar, meu filho? Perdoar de quê? Perdoe você mesmo. Você é homem, filho. Você é macho. Ser homem não é fazer filho e abandoná-los. Ser homem é honrar o pai e a mãe, a família. Isso é ser homem. E você é homem. Você é o melhor filho do mundo. Se eu tivesse que escolher, eu teria você de novo. Com uma diferença: eu não farei o que eu fiz, meu filho. Me perdoa, meu filho. Você era só uma criança e eu te expulsei de casa. Se não fosse por minha causa, você não teria contraído essa doença que está te matando, essa doença horrenda. Ele disse: não, papai, não foi por sua causa, nem foi por causa da homossexualidade, foi por causa das drogas, das agulhas contaminadas, das noites mal dormidas, dos abusos que eu cometi. O senhor é o melhor pai do mundo. Quem tem um pai que pega o filho no colo, que aplica injeção, que troca a fralda, que faz curativos? Só eu que tenho. Eu te amo, meu pai. Eu te amo.
Se perdoa porque eu não tenho que perdoar. Eu amo tanto a minha mãe. Minha mãe, quando chega no parto, às vezes eu acho que ela vai voar, porque ela é elegante como uma borboleta. Como eu amo aquela baixinha. Diga para ela que eu amo muito o papai. Eu disse, diga você mesmo, não vai dar medo. Aí, a única coisa viva que ele tinha era os olhos fechados. Com as mãos trêmulas, eu coloquei no peitinho dele. E o coração não batia mais. Minha esposa, numa intuição materna, invade o quarto e diz, o nosso filho, eu disse, já foi, meu amor. Ele bateu asas e foi embora, mas disse que te ama. E nós dois ficamos abraçados ao corpo morto do nosso filho. De manhã, a minha filha mais velha acordou e tomou providência do funeral. Entrei em profunda depressão. Procurei o sacerdote da minha religião e perguntei a ele se o meu filho estaria no paraíso. E ele me respondeu, infelizmente não, porque gay não vai para o céu. Seu filho era gay. Os homossexuais vão para o inferno, porque eles contrariam ao que está na Bíblia. Aí então que eu desisti de viver. Fiquei 15 dias sem comer, e aí me internaram lá no hospital. Conheci um rapaz que era espírita e me falou da doutrina espírita e pediu que quando eu tivesse alta para eu procurar um centro espírita. E desde então tenho vindo aqui. Tenho me sentido muito bem. Você que é médium, eu te pergunto, onde está o meu filho? Meu filho era um bom filho, bom menino, honesto, trabalhador, cuidava dos pais. Onde ele está? Aí eu vi aquela luz verde. Verde clarinho, mais claro que aquilo aqui um pouquinho, em forma humana, e aquela luz começou a ganhar a forma da mão e começou a acariciar o rosto do pai, secando a lágrima. A outra mão acariciava os cabelos. Eu disse, ele está aí. Onde? Ele abraçando. E ele chorando disse, essa coisa gostosa que eu estou sentindo no meu peito é o abraço do meu filho? Eu disse, é. Ele não tem corpo, mas ele tem amor. E é assim quando nós encontramos os nossos entes queridos, nós os sentimos, mesmo que não os vejamos, mesmo que não os tocamos, o nosso coração diz que eles estão perto. Ele olhou para mim, deu um sorriso, aqueles olhos verdes da mãe, aquele homem grande, bonito. Volta e meia ele aparece na palestra quando eu estou falando dele. É a família, é o perdão da família. Eu sei que perdão é difícil, por isso que a gente vai ter um dia só para trabalhar a prática do perdão. Quando a gente sentir que está muito difícil, busquemos Jesus como João Cabete. Vem, Jesus, vem, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que ventura mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem, Jesus, com seu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta, Senhor, do mundo a guerra, esse chacal devorador que destrói tudo na terra
espalhando luto, espalhando dores. Há gemidos de aflição. Já não há mais primaveras. As crianças pedem pão, e dos lares, pais e mães lutam como se fossem feras. Vem, Jesus, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar os nossos corações. Vem nos fazer aprender com a dor. Vem calar os canhões. Vem, Senhor, com seu amor tão profundo, 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 iluminar a nossa consciência, e só assim fazer feliz o mundo. Vem, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, amigos. Muito mais.